Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu vou falar sobre o Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos é uma festa litúrgica que marca o final da Quaresma e o início do tempo da Páscoa. O Domingo de Ramos é muito importante porque ele nos traz duas realidades muito importantes para o entendimento de todo cristão. A primeira delas é que Jesus Cristo é o Messias. A palavra Messias significa ungido ou o escolhido. Na tradição judaica, o Messias seria o enviado de Deus para servir como Salvador do povo eleito, o Rei de Israel. Isso é importante para entendermos o que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra. No início dos tempos, Adão e Eva promoveram a queda da humanidade e condenaram toda ela ao inferno. Porém, Deus Pai não aceitou essa situação. Ele não aceitou a traição do diabo e criou um plano para poder reconciliar a humanidade consigo. Tudo o que ocorreu desde então, com Noé, com os patriarcas, Moisés, a tribo de Israel, os profetas, a terra prometida, tudo isso fez parte do plano do Pai. E não apenas parte, são uma grande preparação para a execução final deste plano. Ou seja, tudo o que Deus Pai fez desde o início dos tempos até aquele momento específico da Páscoa é uma grande preparação para a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo o que existiu antes, a lei, os profetas, os ritos e tradições judaicas, tudo isso foi apenas uma grande profecia sobre o Messias, sobre Jesus Cristo. Desde o início dos tempos, tudo o que se ocorreu e que é descrito no Antigo Testamento é sobre Jesus. Quando Jesus Cristo, naquele dia, entrou em Jerusalém montado num jumento, os discípulos de Jesus Cristo entenderam isso. Entenderam que tudo era sobre ele e então começaram a comemorar. Porém, eles não apenas entenderam que Cristo estava ali para cumprir o plano do Pai. Eles entenderam algo ainda mais importante. Jesus Cristo não era apenas um profeta enviado pelo Pai. Jesus Cristo era o próprio Deus. Ele era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por isso proclamaram em alta voz: Hosana nas alturas. Por isso eles proclamaram Cristo como seu Rei. Por isso eles receberam com Jesus Cristo cobrindo o caminho com ramos. Nessa época, os reis, eles eram recebidos montados em um cavalo e andando sobre um grande tapete vermelho. Jesus Cristo aceitou os cantos e entrou usando os ramos como se fosse esse tapete vermelho. Mas Jesus não entrou em Jerusalém usando roupas caras e montado num grande cavalo. Ele veio utilizando roupas comuns e montando em um animal simples, um modesto jumentinho. Um animal que na época era associado aos trabalhadores e que era usado para se carregar carga. Com isso, Jesus Cristo nos ensina uma grande lição. Ele não é como os reis humanos. Ele não é como os reis outros que são arrogantes e se colocam acima dos outros. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, é um rei humilde e trabalhador, o servo que estava aqui para servir e para andar ao lado dos seus subordinados, revelando a sua natureza
amorosa e de coração bondoso. Essa é a primeira grande lição que nos ensina o Domingo de Ramos. A divindade de Cristo, a sua posição como aquele que veio cumprir a vontade do Pai e a sua posição como servo de todos. Porém, existe uma outra grande lição, que é tão importante quanto. Aquilo que Jesus sempre pregou durante toda a sua vida pública. O compromisso com a missão do Pai. Jesus Cristo, quando entrou em Jerusalém, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Ele sabia que ele seria traído e preso. Ele sabia que seria torturado, chicoteado, humilhado, espancado, crucificado e morto. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que seria algo extremamente doloroso e terrível para ele. Mas mesmo assim, Jesus não fugiu. Ele seguiu em frente e foi até o fim. Ele sabia de tudo e mesmo assim não desistiu. Por que isso? Simples, porque Jesus Cristo também sabia de outra coisa. Ele tinha certeza absoluta da sua ressurreição. Ele sabia que Deus Pai jamais o abandonaria. E isso é uma grande lição para nós. É isso que devemos trazer também para a nossa vida quando celebramos a Missa de Ramos. Precisamos viver sabendo que a vida vai ser difícil. Porém, mesmo sabendo que a vida vai ser difícil e que vamos enfrentar muitas dificuldades, precisamos manter o foco e o nosso compromisso. Precisamos seguir até o fim, na certeza absoluta da nossa salvação. Devemos imitar a Jesus Cristo e viver com essa certeza. Além disso, devemos sempre ir na igreja para renovar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia a todos.